O FBI ou qualquer uma dessas outras agências não serão muito intensos quando se trata de como as pessoas estão usando Bitcoin e se estão usando da maneira errada. Muitos desses atores do establishment estão se associando a grupos como a Chainalysis, que acredito ter sido financiada pela CIA através da Inquitel. Eles têm um grande interesse nisso, e então você vê ex-diretores da CIA, como Mitchell Morell, que agora trabalha para a Beacon Global Strategies, publicando artigos sobre Bitcoin, sugerindo que se os criminosos usassem Bitcoin em vez de notas de $100, isso seria problemático. Eles definitivamente acreditam que serão capazes de vigiar as pessoas com sucesso. E de fato serão, se os usuários comuns de Bitcoin ou os desenvolvedores não fizerem nada para impedir isso. Acho que há um esforço para fazer as pessoas pensarem que, olha, chegamos lá, vencemos. E então elas relaxam e não fazem nada. Nesta recente entrevista de Natalie Brunell com Whitney Webb, elas discutiram a posição atual do Bitcoin, ideias políticas sobre o futuro do BTC, questões de centralização de energia e a sobrevivência das stablecoins em comparação com as CBDCs. No momento dessa discussão, o Bitcoin está sendo negociado por volta de $66 mil, com um aumento de 1% nas últimas 24 horas e 1% nos últimos 7 dias. Whitney Webb oferece perspectivas lúcidas sobre esses tópicos críticos, iluminando a complexa interação entre criptomoedas, política e sistemas financeiros. Sua análise fornece um ponto de vista único sobre os desafios e oportunidades que o Bitcoin e outras moedas digitais enfrentam no cenário financeiro em rápida evolução. Antes de começarmos essa discussão, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este canal. Dito isso, lucra comigo e vamos ouvir mais de Whitney Webb. Abre aspas. Acho que é bastante óbvio que apenas o campo conservador, além de RFK como independente, está interessado em realmente apelar para a base do Bitcoin no que se refere à política eleitoral. E eles têm feito isso com muito sucesso. Mas, novamente, o que estamos vendo aqui é o que vimos ao longo do último ano. Wall Street se aquecendo ao Bitcoin. E o que estamos vendo agora é apenas uma extensão do establishment se aproximando do Bitcoin. Acho que você poderia enquadrar a mudança de postura de Larry Fink e tudo mais como uma reviravolta do establishment do setor privado. E isso é uma reviravolta do establishment do setor público. Mas no que se refere à liberdade financeira, não acho que as políticas expressas por Trump, ou pelo menos o que ele sugeriu em seu discurso, sejam suficientes. Trump foi mais vago, mas baseado no que ele disse sobre unir Bitcoin e o dólar e usar isso para expandir o poder do dólar globalmente. E também trazer as stablecoins, que neste caso seriam stablecoins denominadas em dólares. Temos que considerar o que isso significa. Se a razão pela qual estamos votando nisso é garantir que o Bitcoin seja usado para propagar a liberdade financeira globalmente, então talvez esteja tudo bem. Mas, se você é da opinião de que quer que o Bitcoin seja empoderado para acabar com a política fiscal irresponsável em nível nacional e garantir liberdade financeira para todos, então não acho que as políticas de Trump necessariamente indiquem isso. Parte disso tem a ver com a questão das stablecoins. Trump tem sido abertamente contra as moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Mas o problema com as stablecoins, particularmente as grandes, é que elas são tão programáveis e rastreáveis quanto as CBDCs podem ser. A maioria das pessoas é contra as CBDCs, por causa do aspecto programável e de vigilância, a capacidade de rastrear e vigiar cada dólar que você gasta. E as stablecoins podem oferecer isso também, porque a maioria delas é construída como tokens ERC20 e tem essa funcionalidade programável. Alguns emissores de stablecoins, como a Circle, falam abertamente sobre os aspectos programáveis de sua stablecoin, e eles têm uma aliança muito profunda com a BlackRock. A própria Tether fez uma aliança com o FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos para congelar carteiras a pedido do governo dos Estados Unidos, tornando a Tether uma espécie de extensão suave da política fiscal e externa dos Estados Unidos no exterior, especialmente em relação a sanções e outras coisas, algumas das quais os Estados Unidos, claro, usaram no passado para facilitar operações de mudança de regime e outras coisas, não necessariamente para combater o terrorismo, como eles tendem a dizer. Fecha aspas. Acabamos de ouvir Whitney Webb discutir a posição atual do Bitcoin e as ideias políticas em torno de seu futuro. Agora vamos ouvi-la falar mais sobre como a produção de energia para a mineração de Bitcoin continua centralizada, além de fornecer informações sobre as stablecoins e sua possível sobrevivência
em comparação com as CBDCs. Webb vai fundo no aspecto frequentemente negligenciado da centralização de energia na mineração de Bitcoin, explicando como isso pode impactar a natureza descentralizada da criptomoeda. Ela também oferece uma análise comparativa das stablecoins e CBDCs, explorando seus respectivos pontos fortes, fraquezas e potencial de longevidade no ecossistema de moedas digitais em evolução. As percepções de Webb desafiam as percepções comuns e oferecem reflexões sobre o futuro das moedas digitais. Lucra comigo e confira o que Whitney Webb tem a dizer no programa de Natalie Brunell. Abre aspas. Muitas pessoas não pensam sobre a questão da infraestrutura, mas ela está nas mãos de poucas pessoas. E há um grupo muito pequeno que controla a maioria dos serviços dominantes que usamos e a infraestrutura. Nós usamos, quero dizer, a maior parte da própria internet. Acho que a infraestrutura essencial é composta por cerca de 13 servidores ao redor do mundo. E, na verdade, é muito mais frágil e centralizada do que as pessoas imaginam. Existem muitas maneiras pelas quais poderiam implementar uma censura sem precedentes, seja financeira ou de expressão, se assim desejassem. Portanto, há muitas agendas relacionadas ao uso da infraestrutura de internet no futuro. Acho que já discutimos antes sobre o esforço para forçar as pessoas a adotarem algum tipo de identificação digital biométrica para acessar a internet, através dos provedores de serviço. E, novamente, sabemos que há poucos provedores, o que torna essa indústria bastante centralizada. Se sua capacidade de acessar Bitcoin, rodar um nó ou qualquer outra coisa depende de energia e você não está fora da rede, ou depende de um provedor de internet, isso é definitivamente algo a ser considerado. Com base no que tenho reportado, é muito claro que aqueles que detêm o poder e estão interessados em nos vigiar financeiramente e em todos os outros aspectos, já vêm pensando sobre isso há muito tempo. No que diz respeito ao Bitcoin, eles têm pensado nisso há mais de 10 anos e investiram muito dinheiro em como fazer isso funcionar a favor deles. Portanto, precisamos direcionar recursos para garantir que funcione a favor das pessoas. Em casos de uma demolição controlada, acredito que eles não querem que isso aconteça até estarem prontos. Eles vão esperar certos indicadores antes de desencadear isso. Como mencionei anteriormente, com todas as questões em torno da Covid-19, parece que a economia já estava em grande dificuldade antes da pandemia. Se a Covid não tivesse acontecido naquele momento, poderíamos ter enfrentado uma crise econômica sem a desculpa de imprimir trilhões de dólares como resposta ao lockdown e à pandemia. Eles sabem que não podem continuar assim para sempre, porque é uma inevitabilidade matemática que, eventualmente, a dívida nos alcançará se algo diferente não for feito. Muitas das soluções que acredito que vão propor serão coisas que as pessoas normalmente não aceitariam, a menos que estejam em tempos de crise. Quando as pessoas estão realmente estressadas e assustadas, especialmente se isso envolver perder seu dinheiro ou poder de compra, elas tendem a aceitar coisas que normalmente não aceitariam. Acredito que veremos uma proliferação de stablecoins atrelados ao dólar. Parte disso é porque o Fed já disse há alguns anos que faz mais sentido usar stablecoins. Ex-altos funcionários da CIA também disseram que stablecoins fazem mais sentido do que as moedas digitais do Banco Central, CBDCs. Eles dizem isso porque as stablecoins em dólares digitais já estão aqui e já estão servindo a dívida através de suas compras massivas de títulos do Tesouro. Se eles fossem desenvolver um projeto de CBDC, levaria vários anos, e eles ficariam atrás de muitos outros países. No entanto, se fizerem a transição para stablecoins em dólares e as tornarem a moeda preferida dos consumidores americanos, evitariam esses problemas, mantendo a capacidade de vigilância e programabilidade através de parcerias público-privadas com emissores de stablecoins, que também teriam se fosse uma CBDC. Para fazer essa transição, poderiam dizer algo como: talvez seu dólar esteja neste banco que falhou, e você acha que seu dinheiro se foi, mas nós lhe daremos o mesmo valor que você tinha, mas na forma dessas stablecoins. Acredito que a maioria dos americanos aceitaria isso para não perder todo o seu dinheiro instantaneamente. Portanto, acho provável que veremos uma situação desse tipo. Lembre-se da crise bancária regional com o Silicon Valley Bank. Parece muito provável que veremos mais disso acontecer, e acho que podemos ver essa crise como uma jogada para consolidar ainda mais o setor bancário nos Estados Unidos. Na próxima crise, esses bancos podem oferecer depósitos tokenizados, stablecoins ou moedas próprias, como o JPM Coin do JP Morgan, para que as pessoas possam transacionar com elas. Os maiores bancos dos Estados Unidos já estão trabalhando nisso. Eles poderão manter o sistema bancário de 2 níveis nos Estados Unidos como é agora, mas apresentá-lo como algo novo e modernizado, supostamente para prevenir futuras crises. Talvez eles incluam o Bitcoin nisso.
para que o dólar permaneça forte e as pessoas não precisem se preocupar com hiperinflação. Dependendo da crise, as pessoas podem ver isso como a solução certa. No entanto, acredito que se as pessoas pensassem criticamente sobre o que tudo isso significa, não apoiariam essa ideia. Afinal, grande parte da oposição às CBDCs está relacionada à programabilidade e à capacidade de vigilância, e conseguir que todos os americanos adotem algo que essencialmente ofereça essas características e elimine o dinheiro físico da noite para o dia é algo que as pessoas poderiam aceitar em um momento de crise, mas não em tempos normais. Fecha aspas. Neste vídeo, Whitney Webb forneceu uma análise profunda dos desafios atuais enfrentados pelo Bitcoin, abordando questões cruciais como a centralização da energia na mineração e a agenda política em torno das criptomoedas. Também discutimos o papel emergente das stablecoins e como elas podem influenciar o futuro das finanças digitais em comparação com as CBDCs. A centralização da energia na mineração de Bitcoin e o potencial para um controle mais intenso através das stablecoins revelam a complexidade do cenário financeiro atual e as possíveis direções que ele pode tomar. É fundamental que os entusiastas das criptomoedas e os defensores da liberdade financeira estejam atentos a essas dinâmicas e considerem como podem influenciar e moldar o futuro do Bitcoin e das moedas digitais. A sua opinião é valiosa para nós. Como você acha que a centralização da energia afetará a natureza descentralizada do Bitcoin? E qual papel as stablecoins terão nas finanças digitais? Compartilhe suas ideias e perguntas nos comentários abaixo. Juntos, podemos explorar e entender melhor o mundo inovador das tecnologias descentralizadas. Se este vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, curta, compartilhe e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!